fico pensando se eu teria coragem de responder um anjo que me aparecesse. Mas o Gideão retrucou o anjo na hora. Quando o anjo do Senhor diz, o Senhor é contigo, homem valente, ele diz, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Isso é o grito de um indignado, de um inconformado. Se o Senhor é conosco, então cadê a unção de sinais e maravilhas da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, por que é que nós não estamos tendo as mesmas experiências? Se o Senhor é conosco, onde está o mover? Onde está o sobrenatural? O que você precisamos entender é que Deus não faz acepção de pessoas. Eu nunca aceitei a ideia de Deus ter filhos prediletos, a menos que fosse eu, aí eu poderia abrir uma exceção, né? Porque cada vez que você olha para alguém que experimentou algo, eu e você precisamos entender, aquilo é um convite, ou deveria ser um convite para mim e para você. Eu e você também podemos experimentar, eu e você também podemos acessar. E a Bíblia nos faz olhar para esses que viveram algo mais e diz, imite a fé que eles tiveram. Ou seja, é a mesma fé que foi dada aos santos. Nós não podemos simplesmente permitir que ela se dilua. Pastor, mas a Bíblia diz que no tempo do fim ia ter uma escassez, declínio da fé. Uma coisa é Deus sinalizar o que as pessoas num comportamento negligente fariam, e outra é confundir isso com a vontade de Deus. Evidentemente que nós temos declarações bíblicas sobre isso. Lucas capítulo 18, verso 8, o próprio Jesus pergunta, contudo, quando vier o Filho do Homem, e não tem algo mais final do que isso, a vinda de Jesus, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus já estava sinalizando, quando eu voltar, fé será artigo escasso, raro na terra. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Vai ter gente enfraquecendo da fé, perdendo a fé, claro que sim. Agora, esse é o plano de Deus? Não. Deus está sinalizando uma baixa resposta da humanidade ao seu propósito. Assim como quando a Bíblia diz, por se multiplicar no tempo do fim a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não significa que ele queria que o nosso amor esfriasse. Pelo contrário, a mensagem você vê desde o início tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se as pessoas estariam falhando em relação ao amor, não significa que Deus espera que eu e você falhemos. Quem está entendendo? Então a exortação de Judas é muito apropriada, até porque ela já é escrita numa geração que está vivendo uma grande e intensa prática de fé. Ele está dizendo, lutem para preservar o mesmo tipo de fé. Agora, quando falamos a respeito disso, e a palavra traduzida aqui, lutar, epagonizomai, ela significa literalmente contender. Algumas traduções dizem, eu quero exortar vocês a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. O tema da minha mensagem hoje é lute pela fé. Lute por mais fé do que aquilo que você já tem. Aliás, vamos entender o que é que nós já temos e o que é que nós temos que fazer com o que a gente já tem. Esse é o meu segundo tópico. Só para efeito didático, né? A primeira abordagem nossa aqui é que a mesma fé do início deve ser preservada. E a minha próxima agora eu vou pedir para você repetir só para te ajudar a memorizar. Diga comigo, a fé deve crescer e se desenvolver. Quando a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Está falando tanto da salvação como da fé que acessa. Aí tem gente que diz, não, se é o dom de Deus eu não faço nada, é Ele que faz tudo. Então por que razão nas Escrituras Deus se queixaria, reclamaria, protestaria de pessoas que não estão crendo? Se a fé é um ato unilateral da parte dele, ele que resolva tudo e não reclama de nada depois. Na verdade, nós precisamos entender sempre o desenho completo. O homem jamais terá fé sem o que Deus, em primeiro lugar, faz. Isso não significa que Deus fez tudo. Há o que eu e você devemos fazer com aquilo que Ele nos oferece. E o desenho bíblico a ser entendido é, Romanos capítulo 12, verso 3, fala, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A Bíblia diz que Deus reparte uma medida de fé. Isso não significa que a medida de cada um é diferente. Essa palavra aqui traduzida, medida, no original grego é metron. O que significa a palavra metron? Nós temos a influência disso nas línguas latinas. No português nós usamos como metro. Mas ela significava medida ou vara gradual para medida. Uma régua grande para medir metros. Basicamente, a Bíblia não está dizendo que Deus deu uma medida para um, outra medida para outro. O que Ele dá para cada um de nós é uma medida. Todos têm acesso a uma medida. Isso significa que você já tem toda a fé que podia ter? Não. Você tem algo para começar. E agora você precisa fazer algo com aquilo que você recebeu.
Como sabemos disso? Em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 3, ele diz: pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Ele não só fala de crescer, mas ele fala de um crescimento progressivo. Ao ver da revista atualizada, em vez de traduzir cresce cada vez mais, traduziu cresce sobremaneira. Eu, curioso, fui xeretar, e a palavra no original grega, traduzida como sobremaneira, é hiperauxano, e ela significa aumentar sem medida, crescer extraordinariamente. Basicamente, o apóstolo Paulo estava falando aos Tessalonicenses: a fé de vocês cresce pra caramba. Ele diz: mas está crescendo é muito. Como diria o mineiro do interior, está crescendo com força. Nós precisamos entender que a fé, ela não apenas pode, ela deve crescer e se desenvolver. Na semana passada nós abordamos aqui o mal entendido de Lucas capítulo 17. Quando Jesus disse: se tiverem fé como grão de mostarda, vocês vão dizer para essa moreira: arraiga-te daqui, planta-te do lado de lá e será assim. E aí você vê pessoas interpretando como se Jesus estivesse falando do tamanho da fé. Aliás, a NVI, a Nova Versão Internacional, uma tradução que eu gosto, que nos ajuda a elucidar muitos textos, mas porque é uma tradução por equivalência, não por literalidade. Ou seja, além de traduzir, tenta explicar. Às vezes fala demais na explicação e pode não ser precisa. Ela traduziu esse texto: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um conceito equivocado antigo dentro da igreja. Por que eu digo equivocado? Se uma fezinha do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, abordamos isso semana passada, resolve tudo, por que motivo nas escrituras Jesus condenaria várias vezes os discípulos por uma fé pequena? Mateus capítulo 6, verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Ele não está elogiando eles. Mateus capítulo 8, verso 26, porque vocês são tão medrosos, homens de pequena fé. Mateus 14, 31, por Pedro, depois de duvidar ao caminhar sobre a água: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 16, 8, por que é que vocês estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Se uma pequena fé resolve tudo, ela seria motivo de elogio, não de confronto.